Vendo o noticiário nessas últimas semanas, eu percebi algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma mãe se descontrolou ao corrigir o seu filho, acabou assassinando o próprio filho. Daí a pouco você liga no outro canal, está falando a respeito do crescimento exponencial da violência doméstica durante a quarentena. E aí, daí a pouco você vê mais um pouco e percebe que nos Estados Unidos um policial assassina covarde e violentamente um homem negro. A população se revolta e sai às ruas, em parte violentamente também, para protestar contra a violência. E no Brasil, apoiadores do governo protestam e usam a violência, e quem é contra responde com mais violência, e a polícia, para recriminar, acaba usando de mais violência, a violência gerando violência e o mundo se tornando cada vez mais violento. A música que a gente tocou agora diz que a verdadeira revolução não se faz com armas, mas com amor. E por que nós, os seres humanos, estamos se tornando tão violentos? É interessante nós entendermos a violência. A violência tem sua origem na frustração. Quando nós não conseguimos o que queremos ou não temos aquilo que desejamos, muitas vezes é um torcedor que não vê o seu time ganhar, ou um motorista que não consegue fazer uma ultrapassagem, ou é um adolescente que, por ter sofrido bullying, entra atirando na escola, matando todo mundo, ou é um homem que, ao receber o não de uma mulher, acha que pode fazer uso da violência para descontar a sua frustração. A violência tem origem na frustração e ela tem crescido como uma cultura, e a cultura, você sabe, que é aquilo que caracteriza um povo, um comportamento coletivo. E quando observamos, vemos que a sociedade tem se tornado tão violenta que nós podemos chamar de uma cultura de violência, que precisa, obviamente, ser parada, ser aplacada, ser combatida, porque essa cultura, ela é ensinada, ela é transmitida, ela é propagada através de um discurso violento nas redes sociais ou em qualquer outra parte, o discurso cada vez mais violento, que gera atitudes violentas e que, por sua vez, gera sentimentos violentos que vão trazer outros discursos ainda mais violentos e outras atitudes, e um ciclo que nunca acaba. O ciclo da violência trabalha dessa maneira, de modo que aquele que apanha um dia quer bater, e para ele bater tem que ter outro que vai apanhar, e esse que apanha também quer bater, e isso vai se propagando nos nossos dias. Pois bem, olhando para Jesus e para a caminhada dele aqui na terra, nós percebemos que ele entende muito bem o que é ser vítima de violência, e é com ele que nós precisamos aprender. Jesus foi insultado, foi xingado, foi cuspido, colocaram nele uma coroa de espinhos. Jesus soube o que foi ser violentado, tanto pelo seu povo quanto pelas autoridades. Jesus foi açoitado, Jesus foi esbofeteado e, por fim, crucificado. Como é que Jesus, então, tentou implantar a nova cultura? A cultura que eu vou chamar aqui de a cultura da não violência. E ele nos ensina isso com alguns passos que eu acho que eu e você, se quisermos fazer as coisas certas, devíamos seguir os passos que Jesus seguiu e aprender com ele, imitando o nosso mestre. A primeira coisa que Jesus fez para implantar a cultura da não violência foi trazer um discurso de não violência, porque, como eu disse antes, aquilo que a gente fala vai se transformar nas nossas ações. E Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, ele diz que se você recebe um tapa na face direita, você deveria virar a face esquerda. Jesus ali está ensinando a teoria, porque não podemos desconsiderar a importância do ensino teórico. Mas ele não fica só nesse primeiro passo da teoria, do ensino, do discurso, mas ele vai mostrar com atitudes não violentas. E o segundo passo que Jesus dá é o passo da atitude contrária à violência. Isso acontece em vários momentos, mas eu destaco João capítulo 18, versículos 10 e 11, quando Jesus, junto com seus discípulos no Getsemane, recebe então a visita dos policiais, recebe a visita dos guardas, que chegam e dizem, ele pergunta, quem vocês estão procurando? E eles falam que estavam procurando a ele, Jesus, e Jesus diz, sou eu. E Pedro, um dos seus discípulos, entendendo que a violência daqueles guardas deveria ser tratada com mais violência, Pedro então saca a sua espada e corta a orelha de um dos guardas. Jesus, naquele momento, chama a atenção de Pedro, dizendo, guarde essa espada, o que é que você está fazendo, cara?
Eu estou andando com você há tanto tempo e agora na hora da gente mostrar aquilo que o nosso discurso dizia, que é o discurso de paz, você vai sacar a espada e vai atacar o guarda. E aí Pedro, a Bíblia não narra, mas eu imagino que Pedro deve ter ficado bem constrangido, guardado sua espada e percebido que o mestre não era só de falar, mas também de agir. Ele se entrega e ao chegar mais à frente, Jesus dá o terceiro passo na implantação da cultura da não violência. Quando ele está sendo interrogado, a Bíblia narra no mesmo capítulo, João 18, versículo 23, isso mesmo, João 18, 23, quando ele está sendo interrogado, um dos guardas se revolta contra ele, dá nele uma bofetada, e Jesus questiona a violência. Jesus diz para aquele guarda: olha, se eu fiz algo de errado, me acuse, mas se eu não fiz, por que você está me batendo? Nós precisamos questionar a violência, nós precisamos debater isso, nós precisamos demonstrar que isso não está certo, não aceitar isso como algo natural. E Jesus pergunta para aquele guarda: por que você está fazendo isso? De onde origina essa sua raiva que te leva a ser tão violento? Se eu fiz algo de errado, me diga, mas se eu não fiz, por que me bates? Jesus ensinou a teoria, Jesus demonstrou na prática, e Jesus questiona a questão da violência. Nós não podemos nos calar, nós precisamos de momentos como esse para dizer ao mundo que não é com violência, não é com mais violência que nós vamos resolver a violência do mundo. E aí Jesus dá o quarto passo, e dessa vez eu menciono o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 24, depois que Jesus é ali julgado pelo povo, entregue para ser crucificado, levado a sua pesada cruz e chegando no lugar que a Bíblia chama de Gólgota ou Calvário, e quando ele está lá já sendo crucificado, ao invés do rancor, ao invés do ódio, ao invés do desejo de vingança, ao invés de mais violência, o que Jesus faz é o quarto passo para todo aquele que quer implantar a cultura de não violência. Jesus ora por aqueles homens violentos e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí nós precisamos lembrar que para implantar a cultura da não violência, nós precisamos aprender o que é o perdão. Primeiro, o ensino, nosso discurso, que vai produzir atitudes, e depois o questionamento, mas também o perdão. Ninguém que não aprendeu a perdoar pode conviver e cooperar para a cultura da não violência ser implantada na terra. Não estou dizendo que isso seja fácil, porque talvez você já sofreu algum tipo de violência e acha isso muito difícil de ser vivido na prática, mas o fato é que nós precisamos, com Cristo, aprender a perdoar, aprender a orar pelas pessoas violentas, discutir sobre a violência, mostrar ao mundo que isso não é o ideal e que isso não pode acontecer. Nós precisamos ficar não só no discurso, mas implantar essa cultura através das nossas atitudes. Há duas vieses que nós podemos seguir aqui. Se você é uma pessoa violenta, eu quero te dizer que você pode, de repente, nessa noite, abrir o seu coração para que Cristo e sua cultura de não violência nasça no seu coração. E se você já entendeu essa cultura, eu quero te convidar para seguir os 4 passos de Jesus. Eu encerro a reflexão te agradecendo pela atenção, pedindo o seu like aí no nosso vídeo, que você compartilhe para que isso se propague, uma forma de você ajudar a implantar a cultura da não violência, que você se inscreva também no nosso canal. E encerro dizendo que a única guerra que vale a pena ser guerreada é a guerra pela paz. Que Deus te abençoe.